Eu costumo jogar o meu Nintendinho até hoje. E eu lembro que na época ele foi um videogame revolucionário. Ele salvou toda uma geração de consoles do famoso crash dos videogames. E eu lembro quando aqui no Brasil, o famoso Nintendinho chegou causando uma guerra de consoles. E vocês? Lembra quando tinha? O Nintendo 8 bits, ou Famicom no Japão, é o console mais popular de toda a história e, consequentemente, o mais clonado de todos. Infinitas versões dele foram lançadas ao redor do mundo, variando do sensacional ao extremamente tosco. E claro, que no Brasil não seria diferente. Foram muitas versões lançadas aqui por diversas empresas. Uma em especial produz seus clones até hoje, dos mais variados formatos. Vamos relembrar? Mas em primeiro lugar, vamos relembrar de como foi aquela época do lançamento do Famicom. O que rolava lá fora antes de chegar aqui no Brasil? Em 1983, o mercado de games era dominado pelos Estados Unidos, algo bem diferente de hoje em dia, com inúmeras empresas com seus consoles. Mas os principais eram o Intellivision da Mattel, o ColecoVision da Coleco e o Atari 2600, que dominava o mercado. Apesar da Atari já ter colocado o bizarro 5200 no mercado e se preparar para lançar o 7800. Logo depois, em 1984, o cenário no Japão já era praticamente nulo, consistindo do Atari 2600, chamado lá de Atari 2800 por algum motivo, e do Sega SG-1000, que falei dele no meu vídeo sobre o Master System. Nessa época, todo mundo queria uma fatia desse bolo, e diversas empresas lançaram seus consoles e games. Há boatos sobre games que foram programados em uma noite. Não duvido, teve um que foi em uma semana, o ET para o 2600, e com tantos lançamentos simultâneos, uma coisa que não existia era algo bem simples chamado controle de qualidade. Não demorou muito e o mercado de games ficou saturado, com mais oferta do que procura. Para piorar, a Commodore lançou um computador de baixo custo, o Commodore 64, e várias empresas vieram na esteira. Quando os consumidores viram que valia mais investir uma quantia adicional e adquirir um computador que permitia escrever textos, controlar as despesas de casa e ainda jogar, do que simplesmente comprar um videogame. A casa caiu, todo mundo migrou para os computadores e o mercado de games na América implodiu. Esse foi o Crash de 83. No Japão, a Nintendo, que até então só fazia games para arcades ou minigames chamados de Game & Watch, resolveu lançar seu próprio sistema. Mas vendo o que acontecia no Ocidente, criou um controle de qualidade ferrenho, além de desassociar o videogame da imagem de diversão para toda a família, e o direcionou exclusivamente ao mercado infantil. Assim foi lançado o Family Computer, ou Famicom, simplesmente salvou a indústria dos games. Falando um pouco do visual, o Famicom parece muito mais com um brinquedo do que o NES. Além de ser muito mais bonito, a alteração visual se deu porque os americanos ainda torciam o nariz para videogames devido ao Crash. Então ele foi remodelado para se parecer mais com um eletrodoméstico, como um videocassete. Por isso que o encaixe dos cartuchos era interno. Particularmente para mim, o NES é um tijolão cinza. Eu prefiro mais o Famicom. Também foi lançado o Famicom Top Loader, em que o design foi modificado, ficando parecido com o Super NES. Além da saída de vídeo RF para a antena ter sido substituída por uma saída RCA de vídeo composto. O Famicom original era apenas RF. Ok, entendemos agora como foi o lançamento do Nintendinho. Mas a pergunta fica, como era aqui no Brasil? O que aconteceu naquela época aqui no Brasil? A coisa foi completamente diferente e sensacional. Vamos ver?
Ainda na ditadura militar, nosso país impedia a importação de produtos tecnológicos para cá, a fim de proteger a demanda de produção de mercado brasileiro. Reserva essa que restringia não só os computadores, mas os videogames também. Como os aparelhos tinham que ser fabricados aqui, as empresas importavam as peças, faziam algumas modificações nos games, alguns jogos de Atari inclusive, tinham o logo da Soft House substituído dentro do jogo. Por exemplo, em Pitfall, ao invés de aparecer o logo da Activision, aparecia o da CCE. Então eles montavam e vendiam. A fiscalização não era especializada o suficiente para identificar os consoles. Games como cópias de produtos importados apenas montados aqui. Afinal, militar da ditadura não entendia bolhufas disso mesmo. Os primeiros consoles genéricos de NES ou Famicom, chamados de Nintenclones ou Famiclones hoje em dia, apareceram aqui em 1989. A reserva de mercado acabou em 1991, mas o boom dos Famiclones por aqui só diminuiu quando o NES foi lançado oficialmente no Brasil em 94. Diferente de hoje em dia, onde nós temos vários videogames com tecnologias diferentes que rodam gráficos diferentes, diferença no som, na qualidade e até mesmo nas gerações, naquela época nós tínhamos vários videogames expostos no mercado para a gente escolher, mas que todos eles rodavam os mesmos jogos. Praticamente os cartuchos eram os mesmos, mas o que mudava era o design dos consoles. Alguns ofereciam diferenças no design, ou eles ofereciam opção para aceitar os dois tipos de cartucho, ou às vezes alguma alteração na BIOS que permitiam habilitar cheats e códigos, mas praticamente eram todos a mesma coisa. Então tudo que a gente podia escolher era o design mais agradável ou o preço mesmo. E a disputa de mercado entre eles era acirradíssima. Tínhamos propagandas deles nas páginas das revistas e muitos deles, quando estavam perdendo a guerra, lançavam um modelo mais atualizado com algumas correções ou modificações, seja na cor ou nos controles, mas continuavam rodando os jogos de Nintendinho ainda. Eu lembro que tinha um amigo meu na escola que tinha um Phantom System e o cara vivia se gabando de que o dele era melhor do que o de todo mundo. Mas aí eu olhava pra cara dele e falava assim: escuta aqui, seu Palermo, você joga os mesmos jogos que eu, então cala a boca, é tudo a mesma bosta. E com vocês, os Famiclones brasileiros. Este é o Phantom System. O primeiro lançado aqui, um dos mais populares e o mais bizarro de todos. O console é um decalque do Atari 7800. A Gradiente na época ia lançar um clone do Atari 7800, mas mudou de ideia quando viu a desgraça que o videogame era e manteve somente a carcaça. E os controles são iguais aos do Mega Drive. O terceiro botão era o Start e o azul o Select. O interessante é que a Gradiente se tornou tempos depois a representante da Nintendo no Brasil. Primeiro através da Playtronic, uma parceria dela com a Estrela para a representação da Big N por aqui. Depois ela ficou sozinha e a Estrela saiu fora. Mas continuava a comercializar games de NES sem licença, mas por outra empresa, a Falcon Soft. Mas ela era tão burra que o rótulo tinha um baita compatível com o Phantom System estampado na caixa. O Beat System foi lançado pela Dismac, empresa que produz principalmente calculadoras, baseado no visual do NES, mas ao invés de quadradão, ele possuía forma trapezoide. O Top Game VG8000, o primeiro clone do NES lançado pela CCE. Ele merece o prêmio de pior controle. Era uma versão adaptada do controle do Super Game VG3000, clone do Atari da própria empresa CCE, que por sua vez era uma adaptação do controle do Gemini da Coleco, que havia copiado do Atari 5200 e era simplesmente injogável. Os botões A e B ficavam nas laterais e só o controle 1 possuía os botões Select e Start.
Top Game VG9000 e Turbo Game VG9000T. O segundo e terceiro console da CCE. Desta vez eles vieram com controles D-Pad destacáveis, detalhe para o controle do Turbo Game, que era o controle do Mega Drive de ponta cabeça. Foram os primeiros consoles com sistema duplo e aceitavam tanto os cartuchos japoneses de 60 pinos quanto os americanos de 72 pinos. O High Top Game ainda se parece com os Ataris genéricos lançados aqui. O primeiro modelo teve algumas escolhas de design infelizes, como os botões Start e Select no console, além de controles estilo manche do Dynavision. O modelo Turbo já possuía o D-Pad padrão, além de ser vendido como um adaptador para cartuchos japoneses. O Supercharger. Ele é muito parecido com o Famicom e com outro genérico, mais russo, o Dandy, e o único que tinha um acessório que reproduzia jogos em fitas cassete, assim como o MSX. O Genicom era um genérico interessante. Ele possuía um Game Genie, um ancestral do Game Shark, embutido. Você ligava o periférico através da alavanca da direita e os controles eram grandes e pesados se comparados com o D-Pad original do NES, mas eles possuíam entrada para fones de ouvido e controles de volume independente. Como o NES, ele também possuía saída de vídeo RF e RCA composto, as duas, além de poder ligar uma antena no console e no adaptador RF para ligar na TV sem fios. O Pro System 8, um dos últimos lançados aqui no Brasil, pois em 1984 a Playtronic lançou o NES oficialmente. O formato era uma cópia do Super Famicom e os botões do controle possuíam turbo e auto-fire independentes. Durante o ano do seu lançamento, eu lembro que a revista Pro Games lançou uma edição com um chaveiro em miniatura do controle do Pro System. Top System, o terceiro console da Milmar. Esse também possuía sistema duplo de cartuchos, o D-Pad era similar ao do PC Engine, outro da última leva a ser lançado. Eu quero dar atenção especial para o Dynavision da Dynacom, porque esse foi o meu primeiro contato que eu tive com os consoles no meio dessa guerra toda. Foi a minha escolha que eu tive entre os Famicones. Então, esses dois modelos eu quero dar uma atenção especial, porque foi o meu primeiro contato com o mundo dos 8 bits do Nintendinho. Dynavision 2. Arrisco dizer que o Dynavision 2, o 1 era um clone do Atari. É o clone mais feio de todos. Era grande, maior do que qualquer um que havia no mercado. Além disso, os controles estilo manche são complicados de manusear, já que um botão fica embaixo e o outro no alto do manche. A primeira tentativa da Dynacom não foi lá muito boa, e foi o meu primeiro Nintendinho que tive, onde joguei muitos jogos como Popeye, Excite Bike, Donkey Kong, Super Mario Bros. E Mario 2. O único problema era que a Dynacom nessa época, para lucrar mais em cima do console, fabricava seus próprios cartuchos, que eram apenas os chips de 60 pinos, em carcaças que ela mesma desenhava o design. E no Dynavision 2 só tinha entrada para os cartuchos próprios. O Dynavision 3, o design melhorou, mas o controle não mudou muita coisa. Acrescentar mais botões não resolve. Ao menos o sistema de cartuchos passou a ser duplo, e já aceitava os cartuchos com carcaça japonesa, 60 pinos, e os americanos de 72. E foi o meu segundo Nintendinho que tive na infância. Meu pai, vendo a falta de jogos que tinham naquela maldita carcaça do Dynavision 2, trocou pelo 3, que já aceitava os dois formatos padrões, ampliando a variedade de jogos que eu podia jogar. Eu tenho até hoje a foto que foi tirada no dia em que ganhei o console. Ainda foi uma edição de luxo que vinha com uma mesinha de suporte especial para você colocar o seu Dynavision 3. O engraçado é que esse console ele é atualizado até hoje, recebendo nomes como Dynavision 3 Action, Dynavision Radical e Dynavision 4. Mas nessas versões, o manche foi substituído pelo D-Pad
e o sistema voltou a ser o japonês de 60 pinos. Handivision. Esse console é raríssimo. Não há muitas informações disponíveis deste clone. Ele era semi-portátil, pois dependia de uma TV para funcionar, mas como o Master System 3 Super Compact, ele funcionava sem fios, através do adaptador RF instalado atrás da TV com uma antena. Mesmo sendo pequeno, ele tinha suporte a outro controle ou pistola, e dava inclusive para jogar os cartuchos japoneses através de um adaptador. Magic Computer, PC 95 e PC Game. O Magic Computer foi um híbrido de Famicom e computador pessoal. Além de vir com um controle e pistola, ele também possuía um teclado. Na verdade, o console era o teclado. E o cartucho vinha com vários programas educativos. Apesar de se vender como um computador, não passava de um Famicom com outra carcaça. Em 2008, ele foi atualizado, passando a se chamar PC Game. A maior novidade é que, além de o console ser algo como um gabinete de PC, ele agora possuía um mouse. Wii Vision, Dynavision Black e Dynavision White. Clone baseado no Nintendo Wii, de cara larga, tanto no nome quanto no formato. Os controles são sem fio. Com medo de tomar um processo da Nintendo pela semelhança com o nome, em 2008 ele foi relançado como Dynavision, mas em duas versões, Black e White. Os famosos Polystations. Uma coisa legal que nessa época também acontecia era que em meados de 97 e 98 a China entrava na sua era dos consoles também. E para variar, para alavancar as vendas dos consoles por lá, eles reaproveitavam os designs das carcaças de consoles mais populares da época, os Playstations, em suas mais variadas formas. O engraçado é que para eles por lá que não tinham Playstations era normal, mas quando resolveram trazer para cá, o mais engraçado é que muita gente, ou a mãe de muita gente, acabou se enganando e comprando os Polystations pensando que eram Playstations. E isso causou trauma em muitas crianças daquela época. Mas por outro lado foi bom também, pois apresentou a muitos jovens que naquele tempo desconheciam o Nintendinho o que eram os jogos de 8 bits. O legal dos Polystations era que seu hardware, sua placa e circuitos eram tão compactos e pequenos para economizar até em material, que se a gente desmontasse um deles e arrancasse ele daquela carcaça horrível, nós tínhamos uma placa pequena e perfeita o bastante para qualquer nerd adaptar um NES onde quisesse, seja em uma torradeira ou dentro de alguma carcaça de console de outra marca e até mesmo de portáteis à base de cartucho. E isso foi um grande passo para os criativos criadores de consoles caseiros. Algumas menções honrosas aqui tenho ainda alguns consoles que estiveram fora da guerra dos Famiclones, por serem ainda desconhecidos. Não sabemos se eles foram lançados naquela época ou se simplesmente foi uma tentativa de alguma empresa nos dias de hoje de tentar disputar um mercado de jogos que não é mais tão competitivo. Depois disso, mesmo que os videogames tenham subido muitas gerações e melhoria de tecnologia, algumas empresas continuaram a fabricar Famiclones, com o intuito de atingir as crianças, ou as meninas somente, pois até hoje seus jogos ainda são os melhores e mais indicados para as crianças pequenas e em fase de aprendizagem, por sua simplicidade. E graças a essa enorme guerra de consoles que nós tivemos entre os anos 80 e 90, que hoje nós, que somos colecionadores de videogames, temos à nossa disposição uma vasta gama de consoles diferentes para preenchermos as nossas estantes de jogos, estantes de videogames e etc. Porque naquela época, o que valiam e marcava a nossa infância não eram os jogos que jogávamos, mas sim os videogames que tínhamos. E vocês? Lembram quando tinha? E eu queria agradecer também a todos vocês que aguardaram por esses enormes meses que o canal ficou fora do ar. E agora estamos voltando com as novas temporadas que temos de todos os quadros do O Dorme Joga. Também agradeço a todos os e-mails que recebi, cartas e doações
que estão aqui guardadas, exatamente esperando a hora certa de lançarem o seu vídeo Um Game um Conto, e até mesmo as outras histórias que ainda estão por vir. E eu agradeço a todo mundo mesmo pelo apoio e pelo carinho. Se você gostou do vídeo, não esqueça aí de dar o seu like, não esqueça também de comentar e dar a sua opinião. Quais foram os Famiclones que vocês tiveram? E se algum aqui não foi citado, deixe o link aí na descrição, deixe aqui nos comentários os seus modelos diferentes de Famiclones que vocês tiveram. E se vocês participaram naquela época dessa enorme guerra de consoles. Fico por aqui e até mais, pessoal. Até o próximo episódio.